Graça e paz, igreja. Aleluia. Depois de um louvor, depois de uma adoração dessa, eu acho que fica difícil de pregar. Mas Deus é bom o tempo todo, irmão. E esse mês tem sido um mês em que o Senhor tem falado muito ao nosso coração. É um mês em que a gratidão tem explodido dentro do meu coração. Porque o tema desse mês é a presença. E a gente, como cantor, a presença, ela vale mais do que qualquer coisa do mundo. A presença, ela transforma. A presença, ela muda. E o Senhor, Ele nos trouxe aqui esta noite. Quem está aqui porque foi obrigado a estar aqui essa noite, levanta a mão. Alguém aí está aqui essa noite por obrigação, foi obrigado a vir para cá essa noite? Ou você veio para cá por escolha própria? Quem escolheu estar aqui essa noite, levanta a mão. Aleluia. E é sobre isso que nós vamos pregar. Sobre escolha, irmão. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos resgata, Ele nos transforma. Ele nos tira da lama do pecado, põe os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos e coloca um novo cântico na nossa boca em todas as manhãs. Mas Ele nos dá o livre arbítrio. Você tem o poder de escolha. Ele transforma a tua vida, Ele te resgata, Ele te salva, mas ainda assim, Ele te dá o poder de escolha. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado por essa noite gloriosa, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela grande oportunidade de estarmos aqui essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada homem que escolheu estar aqui essa noite. Fala conosco mais um pouco, Pai. Fala conosco, Pai. Dai-nos, Senhor, a concessão do céu. Nos dai-nos, Senhor, discernimento, entendimento, Pai, e revelação da Tua palavra. Nos dai-nos essa noite uma palavra rema, Senhor. Transforma-nos, Pai, pelo poder da Tua palavra. Crava ela na tábua do nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. Nos instrua, nos molde e nos leve, Senhor, até a casa do oleiro para que sejamos transformados pelo poder da Tua vontade, Pai. Para que estejamos no centro da Tua vontade e o Senhor seja o centro da nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como o tema é a presença, eu gostaria de pregar em cima de a presença nos leva a fazer a melhor escolha. É pelo poder da presença. Eu pergunto para você, só você e Deus sabe de onde Ele te tirou. Só você e Deus, irmão, sabe de onde Ele te resgatou. E olhando para trás, eu te pergunto, quem éramos nós? Quem éramos nós para que o Senhor olhasse para nós com amor, com perdão, com consolo, com uma palavra, e olhar para nós e dizer, eu te escolhi. Porque a palavra dele diz que Ele nos escolheu antes de nós sermos concebidos no ventre das nossas mães. Quando nós éramos uma célula informe, Ele já sabia tudo ao nosso respeito. E como o hino falou aqui, a presença do Senhor vale mais do que reconhecimento humano, status social, posição social, aprovação humana. Nós vivemos para Ele, por Ele e dEle. Somos dEle. Não buscamos, irmão, status. Nós buscamos a presença do Senhor. Nós buscamos estar com esse Deus maravilhoso que nos resgatou e transformou a nossa vida. Irmão, é com grande alegria que eu estou aqui essa noite. Irmão, quando tem segunda-feira eu fico feliz, porque eu sei que vai ter DNA. E na terça-feira, e na quarta-feira, e na quinta-feira, porque quem mergulha no rio do Senhor, ele quer ser transbordado, cheio da palavra do Senhor. Glória a Deus.
E eu louvo o nome do Senhor, e não é para enaltecer ninguém, é para exaltar o nome do Senhor, porque Deus nos deu um pastor que é apaixonado pela palavra. Deus nos deu mestres que nos amam e nos instrui através dos princípios, preceitos, ordenanças e decretos da palavra do Senhor. Irmão, Davi escreveu o Salmo 119, e se você ler ele com bastante cuidado, você vai perceber que ele fala de 5 características. Ele fala de preceitos, ele fala de ordenanças, ele fala de princípios, ele fala de decretos e ele fala dos testemunhos do Senhor. Irmão, ele fala em todo o salmo, ele diz assim, ó: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmão, Davi, quando pecou, ele disse assim, ó: pode tirar o reino, pode tirar o trono, pode tirar tudo que o Senhor me deu, mas não me tira uma coisa: a tua presença. Ei, oh irmão, eu louvo esse Deus, irmão. Eu sou apaixonado por esse Deus. Ontem eu falei para o mestre Júnior, eu disse assim, ele assim, ó, foi bom, eu amo ver o Espírito Santo pregar através da vida dos meus irmãos. Eu não adoro homens, eu adoro aquele que usa homens para falar comigo. É lindo demais, irmão. Esse Deus que nós servimos porque Ele nos resgatou. Mas a partir do momento que a presença passa a ser real na nossa vida, a gente toma escolhas verdadeiras, escolhas certas, corretas. Amém? E para a gente começar, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 12 até o 16. Amém? Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E quando o fazer, não mande embora de mãos vazias, dê-lhe com generosidade dos animais de seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou esta ordem. Mas, a glória a Deus. Se seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. A palavra dessa noite, irmãos: nós somos os escravos da orelha furada. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez e eu li ela, e eu confesso para os irmãos em casa, ela saltou o meu coração. Quando eu vi que eu tinha uma decisão. Irmão, a palavra diz que o seu mestre, ele tem que pegar o furador e furar a sua orelha. Quando Pedro está vendo Jesus lavar os pés do discípulo e Jesus chega até ele, ele disse assim: não, Senhor, o meu tu não vais lavar. Jesus olha para ele e diz assim: ó, se eu não lavar, não tens parte comigo. Pedro se levanta e diz assim: então, Senhor, lava todo o meu corpo. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu corri para Jesus, eu com o furador na mão, e eu falei: Pai, não fura uma, fura as duas, porque eu quero ser teu escravo por toda a vida. E durante muito tempo eu pedi para ele furar minha orelha, para que eu fosse escravo dele. E a palavra do Senhor diz aqui, que se o teu servo te ama, se o teu servo tem tudo contigo, se o teu servo, ele tem
todos os privilégios na tua casa, ele não vai embora, ele vai ficar. E um servo, que ele é bem tratado, ele não passa mais a ser servo, ele passa a ser filho. Eu aprendi aqui com os mestres dessa casa. Que só tem senhor quem é escravo. E aí, voltando para a palavra, somos escravos do Senhor. Se a gente lê o livro, a carta de Tiago, irmão de Jesus, ele disse assim, ó, eu, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo e de Deus. Judas, irmão de Jesus, diz, eu, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus. Nem eles tinham a ousadia de dizer que era o irmão de Jesus. Reconheciam a pequenez deles. Assim como eu e você temos que reconhecer a nossa. Nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor. Porque vivemos debaixo do senhorio dele. E quando essa presença, ela inunda o nosso coração, nós somos cheios. E nós não queremos mais sair. É escolha. Ele diz assim, ó, tá livre, já és salvo, já és selado, escolhe. Por mais difícil que seja, alguém escolhe sair, irmão. Muitos escolhem sair. E como diz o meu pastor, eles não acreditam, eu tenho que provar. Lá em Lucas 15, a palavra do Senhor fala da parábola do filho pródigo. Irmão, o filho pródigo tinha tudo com o pai. Ele estava na casa do pai. Ele tinha a herança do pai, o amor do pai, o cuidado do pai. Mas mesmo assim, debaixo da presença, ele escolhe sair. Ele escolhe sair da casa do pai. Ele escolhe não furar a sua orelha e sair. E como aqui em Deuteronômio a palavra do Senhor diz que não deixe que ele saia de mãos vazias. O pai dá a herança para ele em vida. E ele sai. E ele gasta tudo, irmão, nos prazeres dessa vida. Ele gasta tudo. Na pornografia, no adultério, na mentira, na corrupção, na vaidade, no orgulho, no ódio, no rancor. Ele gasta tudo. E quando ele está na miséria, ele está pensando em dividir a comida com os porcos, ele lembra do pai. Ele lembra do pai e é tão forte que ele fala para ele mesmo assim, ó. O que estou eu fazendo aqui? Se até os escravos do meu pai têm comida em fartura. E ele fala para ele mesmo dizendo assim, ó, vou voltar e vou falar para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus servos. E ele volta para o pai. E a palavra do Senhor diz lá em Lucas 15, que quando ele está chegando próximo de casa, o pai vê ele ainda na estrada e corre na direção dele e se joga nos braços dele. E aí é que vem a chave. Ele ensaiou, e aí ele olha para o pai e diz assim, ó, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não permite que ele peça para ser escravo. Vamos ler? Como diz o meu pastor, eles não acreditam. Lucas 15, do versículo 17 até o 22. Amém?
Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, é assim que o Senhor olha para nós, irmão, cheio de compaixão, cheio de compaixão, querendo nos curar, querendo nos restaurar, querendo nos transformar, querendo nos trazer de volta. Só que o nosso eu, a nossa alma, lutando contra o espírito, deseja as coisas do mundo ainda. Enquanto nós não matarmos a nossa alma, enquanto nós não permitir que essa presença ela cresça dentro de nós, a ponto que não haja mais espaço para a alma vai lutar. Quando eu cheguei aqui, que eu ouvi a primeira pregação, eu falo para todo mundo: eu ainda tenho que matar essa alma. A minha alma ainda tem que se converter. Então, ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: aqui está a chave. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus, glória a Deus. Lá em João, irmão, a palavra do Senhor diz que foi nos dado ser chamado Filho de Deus. Através do sacrifício de Jesus, através desse plano glorioso, eu lembro de um DNA, que foi falado que quando Deus criou Adão, Ele já matou Jesus. Ele sacrificou Jesus, porque Deus ele não vive no nosso tempo. Ele já vê lá na frente. Ele não resgatou eu e você porque nós somos alguma coisa, é porque Ele já está vendo o final.1 Coríntios 6:20, a palavra do Senhor diz assim, pois foste comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Irmão, enquanto você dorme, você adora a Deus. Quando o teu coração está tu está adorando. Quando você infla o teu pulmão, você está adorando a Deus, porque você é dele. Tudo é dele. Você foi criado para Ele, para a adoração dele. Irmãos, nós somos os servos da orelha furada. Nós escolhemos estar com o Senhor. O Senhor nos resgatou porque Ele tem um propósito para a nossa vida, porque Ele quer que nós reinamos com Ele. Ele tem um governo e Ele precisa que nós estejamos junto com Ele. E para que nós possamos governar com Ele, nós precisamos ser transformados à luz da palavra. É isso aqui, irmão. Outro dia o pastor Giba estava pregando no final do culto do domingo. Enquanto o louvor adorava o Senhor, ele pegou a Bíblia, abraçou e saiu por aqui chorando. E eu me emocionei porque eu faço isso em casa, no secreto. Eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta enquanto a minha esposa e as minhas filhas estão na sala, e eu vou orar. Eu vou para o pé do Pai. E quando eu tenho alguma dificuldade, eu sei para onde correr. Eu corro para o meu Senhor que furou a minha orelha. Ele é o meu socorro. Outro dia no meu trabalho me disseram assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, irmão, para cristão só tem notícia.
É só notícia. Nem boa nem ruim, é notícia. E todas elas nós vamos encarar através daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É só notícia, irmão. Eu estou com a minha prima que eu pedi oração no hospital com câncer. E eu tenho orado por ela e declarado na vida dela, porque me disseram assim, ó, vai lá orar por ela. Mas o centurião foi até Jesus e disse, Senhor, se disser uma só palavra, o meu servo lá em casa será salvo. Basta uma só palavra. Uma, irmão, para que o Senhor alcance, transforme, restaure, cure. É o Senhor, não somos nós. Somos apenas uma casca. A palavra é dele, a unção é dele, a revelação é dele. Nós só somos um instrumento na mão dele. Eu não entendo de instrumento, mas essa guitarra do Chiru deve ser uma top. Mas ela está lá no colo dele, e o que ela está fazendo? Nada. Dá uma dedilhada aí, irmão. Deus nos usando. Enquanto nós não permitimos que essa presença inunde o nosso ser, enquanto nós não formos apaixonados por essa presença, somos só um instrumento no colo, sem utilidade. Somos uma luva. Enquanto o Senhor não vesti-la, não fizemos nada. Temos que permitir que o Senhor entre e transforme o nosso ser. Amém. Romanos 8,14, a palavra do Senhor diz assim, ó, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Efésios 1,5, e esse é forte. E em seu amor nos predestinou. Essa palavra é poderosa. Para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Fomos adotados. E aprendemos aqui também no DNA que a cultura judaica, você pode mandar um filho embora, mas o adotado, irmão, glória a Deus, glória a Deus, o adotado é para a eternidade. Fomos chamados para a eternidade, irmão. É para nós nos alegrarmos. Há muita notícia aí fora, coisas ruins, mas nós cristãos, nós estamos com uma alegria que irradia o mundo. Por isso que Jesus disse assim, ó, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Porque nós somos, irmão. Eu não estou dizendo que nós somos a última bolacha do pacote, não. Eu só estou dizendo que nós temos um senhorio. E esse senhorio, ele transformou a nossa vida a ponto de nós sermos inundados por uma alegria e gratidão que começa a impactar a vida dos semelhantes, daqueles que estão ao nosso redor. Porque não é dinheiro na conta bancária que nos traz alegria. Não é o trocar de carro que nos traz alegria, não é o trocar de casa que me traz alegria, é eu saber que eu fui selado pela marca da promessa, que o meu nome está escrito no livro da vida, e que um dia eu vou ouvir ele dizer, entram amados do meu Pai, sentam-se porque isso aqui, ó, foi feito para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, irmão. Porque o que a gente vê passa, acaba, estraga. Mas nós vivemos pelo que nós não vemos, que é eterno. É eterno. É eterno, é poderoso. Irmãos, nós temos um Senhor que nos adotou e permitiu que nós o chamássemos de Pai. É tão forte que se a gente ler lá em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã, ali prova que um escravo que ama o seu senhor se preocupa com as vontades do seu senhor. Quando Naamã está com lepra, a palavra do Senhor diz que ele levou uma escrava hebreia para dentro da sua casa.
E a palavra do Senhor diz que ela diz para a senhora: se o meu Senhor for até, se eu não me engano, é Samaria, me corrijam os mestres que estão na casa, tem um profeta lá que pode curá-lo. E vocês conhecem a história. Quando Naamã vai, se apresenta a Eliseu, Eliseu manda e ele fica irritado, porque manda no rio que ele não queria. Aí os servos que estão com ele na carruagem dizem assim, ó: Abba, pai, que servo chama o seu senhor de pai, se não o ama e é bem tratado, é bem cuidado. Irmão, ninguém vai querer ir embora com todos os privilégios que tem na casa do pai. Pode acreditar, irmão, não vai querer ir embora, porque você começa a viver o sobrenatural do Senhor, e Ele não permite que você passe por nada, porque Davi escreveu dizendo: fui jovem, sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor não vai deixar faltar, pode acreditar, irmão. Não vivemos por prosperidade, que já foi pregado inúmeras vezes, durante muitos anos. Vivemos pela prosperidade eterna. Prosperidade, irmão, é você não sentir a falta do Senhor na tua vida. Quando eu comecei nessa casa, eu vi um trecho de uma pregação do nosso pastor, e eu nunca tinha ouvido. É 30 segundos o vídeo. Caú está sentado, e aí o pastor diz assim, ó: Caú, já ouviu que foi falado que nada te faltará, o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Está errado, a tradução está errada, porque a tradução verdadeira: o Senhor é teu pastor e Ele não te faltará. Irmão, 30 segundos mudou tudo dentro de mim. O que uma palavra poderosa transforma, fez assim, ó. E o Salmo 23 para mim foi totalmente modificado, porque quando tu tens a presença dEle, nada te falta. Nada te falta. Nada, irmão. Semana passada lá eu falei para os homens, eu disse, lá em casa eu tenho o hábito de perguntar para minha família. Irmão, a gente não sabe quando erra. Então eu sento com a minha esposa e pergunto: e daí, como é que eu estou? Essa semana tu fosse grosso. E aí, irmão, tu ouve calado. E aí tu só ouve, porque são críticas construtivas. E aí o Espírito Santo fala através dela e ó, bate. E aí a mais velha está lá no quarto, estudando, eu vou lá e sento, e daí, mana, como é que o pai está? Pai é bravo, né? Aí a alma já começa assim, ó, nem um elogio. Aí eu vou na caçula, aí vai vir, né, cara? Daí, mana, como é que o pai tá? Tá sentado? Não, mana, como é que o pai tá te tratando? O pai não brinca mais comigo. Acabou, irmão. O Espírito Santo falou. E aí você começa a trabalhar em cima de tudo isso. E a gente tem que fazer isso em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Como vamos alcançar aqueles lá fora que estão sedentos de ouvir, se a gente não pregar? Irmãos, quem não vive essa presença vai embora, e muitas vezes não volta, como o filho pródigo. Há uma passagem lá em João 6, que Jesus começa a pregar que Ele é o pão da vida, que se a gente não comer do pão e não beber do sangue dele, eu vou resumir porque vocês conhecem a passagem. Ele fala que aquele que não comer do pão e não beber do sangue dele não teria parte com ele. E aí os judeus começaram a discutir, e a Bíblia ela é muito específica. Ela diz que muitos dos discípulos foram embora. Então ele se vira para os 12 e pergunta para os 12: e vocês? Não vão com eles? Aí Pedro, cheio de Espírito, Pedro, sempre é Pedro. Se não for Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo olha para Jesus e diz assim, ó: Senhor, para onde iremos nós?
se só tu tens as palavras de vida eterna? Os 12 ficaram, irmão, porque os 12 ficaram na presença, porque os 12 se entregaram, porque os 12 se dedicaram à palavra. Irmão, eu costumo falar que eu falo de futebol e eu não gosto de futebol. Falo de futebol, falo de política, falo de carro, falo de casa, mas acabo falando de Jesus. A palavra do Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio. De que está cheio o teu coração? Que o teu e o meu coração esteja cheio da presença do Senhor. A presença que transforma, restaura, muda. O Senhor faz da maneira que Ele quer. É Ele que faz, é Ele que escolhe. Não somos nós. Nós só temos que obedecer. Só obedecer. Davi foi um grande homem do Senhor. Davi, ele foi tão sábio. Ele errou, ele pecou, mas ele foi sábio porque ele teve chance de dar um fim na vida de Saul. Só que Davi, ele respeitava. Eu vou usar a patente. Eu vou usar um exemplo aqui forte. Ano passado, quando Lula foi eleito presidente, todo mundo criticou a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Porque enquanto Lula passava, batiam continência para ele. Só que para você entender, eu vou usar o exemplo de Davi. Não se bate continência para a pessoa, e sim para o cargo, para a patente. Por mais que o teu general ele seja um homem injusto, severo, você bate continência para ele, não para ele, mas para o cargo, para a patente. Ninguém bateu continência para aquele homem, bateram para a patente. E a palavra do Senhor diz que nós temos que orar por toda a liderança, porque é permissão de Deus. Então Davi, ele teve oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Por quê? Porque ele disse: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Cuida, irmão, com a tua boca. Cuida, irmão, com a tua língua. Cuida, irmão, com as tuas atitudes. Ontem no DNA, o Júnior falou que quando nós matamos alguém com palavras, nós jogamos sangue no chão. Aí eu parei de trair a minha esposa, eu parei de mentir, eu parei de trair, eu parei de ver pornografia, mas a língua continua afiada. A língua continua batendo nos outros. E cadê a presença do Senhor para controlar essa língua? Segura a tua língua, irmão, porque é ela que muitas vezes impede muitas bênçãos de te alcançar. Eu costumo falar na minha casa para minha esposa. Às vezes ela liga me dando umas notícias fortes, mas para cristão, notícia é notícia. Nem boa, nem ruim. Aí o telefone toca, nunca toca. Tu atende já arrepiado. O carro quebrou. Aí eu digo para ela: fica tranquila. É só o diabo querendo que nós murmuremos. Mas vamos adorar. E escolher adorar. Essa noite, irmão, que eu e você escolhemos a melhor parte. Ser grato. Ser grato ao Senhor por tudo que Ele já te deu, por tudo que você já tem. Seja grato pela esposa, pelos filhos, pelo ministério, pelo teu emprego. A gente sonha com muitas coisas, mas esquece de viver o hoje. A gente esquece de viver o hoje, quer viver o amanhã e nem sabe se vai chegar no amanhã. Nem sabemos se vamos chegar no amanhã. Quem garante que saindo daqui eu vou chegar em casa vivo? Então eu sou grato agora, hoje, nesse momento. Tem pessoas que esperam chegar o aumento para ser feliz. Espera terminar a faculdade para ser feliz, exercendo a função que ele escolheu. E não vive o sobrenatural de Deus hoje, o agora. Jesus está agindo hoje, irmão. Jesus está trabalhando hoje. Não feche os olhos para os milagres que Jesus está realizando na tua vida hoje. Veja,
Se permita ser transformado por essa presença gloriosa do Senhor. A presença que transforma, restaura e muda tudo. Muda tudo. Hoje eu estava conversando com meu irmão mais novo e eu falei para ele: eu ainda não sou quem o Senhor quer que eu seja, mas eu louvo o nome dele, porque eu já não sou mais o Robson que eu era. Nós não somos mais quem nós éramos. Jesus está trabalhando, irmão. Jesus está trabalhando. Pedro caminhou 3 anos com Jesus e ele disse: eu estou preparado para morrer com o Senhor. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, eu oro para o dia que tu se converter, tu acolha os teus irmãos. 3 anos. Temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós. Temos que permitir que o Senhor coloque as suas mãos em nós e deixar Ele trabalhar. Temos o costume de falar assim: ó, pega, pai. Dá 5 minutos, a gente vai lá e pega de volta. Pode notar, irmão, quando muita coisa começa a dar errado na tua vida, é porque tu está prestes a receber uma bênção. E Satanás quer que você murmure, reclame, chore, se desespere. E quando acontece algo de terrível na sua vida e você levanta a mão para o céu e diz assim, ó: glorificado é o nome daquele que vive eternamente. É do alto que vem o meu socorro. É do Senhor que vem o meu socorro. É dele, irmão. Do grande eu sou de Israel, do vigia que nunca dorme. Aquele que nada passa despercebido aos seus olhos. A Bíblia diz que Ele nos dá enquanto dormimos. Irmão, dá um testemunho rápido. Prosperidade é quando você diz assim, ó: a minha esposa chega: Rob, nós temos que comprar roupa para Luana. E eu digo: agora não é o momento. E daí o celular toca, uma irmãzinha fala assim, ó: Fran, passa aqui em casa que eu tenho uma sacola de roupa para Luana. Ei, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Basta nós abrirmos os olhos e ver o que Deus está fazendo. Ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida. O plano de salvação dEle para conosco. A preocupação que Ele tem com cada um de nós. Você pede mais e Ele te dá mais. Você quer mais da palavra dEle e Ele vai te dando mais. E Ele vai dando revelação e Ele vai dando pessoas que te instruem. E você vai se enchendo e vai se enchendo a ponto de transbordar. E você está lá no seu trabalho e de repente a presença vem e você chora e os outros olham e perguntam: o que será que está acontecendo? Será que é o Espírito Santo, irmão? É só a presença. É só o Pai te visitando lá no teu trabalho. Vamos nos permitir ser transformados por essa presença gloriosa que nós temos sido ministrados durante todo esse mês. Irmão, eu falei num culto com o irmão aqui no final do culto. Por que a gente não vê Maria falando de Marta? Por quê? Por que a gente só viu Marta falando de Maria e não Maria falando de Marta? Porque Maria estava na presença. Se tu está na presença de Jesus, tu não tem tempo para falar de ninguém, irmão. Se tu está nos pés de Jesus sendo ministrado, transformado e ensinado, tu não tem tempo para falar mal de ninguém, irmão. Agora Marta, ela estava preocupada com muitas coisas, muitos afazeres, trabalho, casa, e tem que pagar, e tem que comprar, e tem que fazer. E aí ela olha para o irmãozinho: ah, é feio, aquele lá fala errado, esse aqui não estudou, esse aqui... E vai falando, vai falando. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E só de nós estarmos aqui essa noite já fala muito ao nosso respeito. Só de nós escolhemos estar aqui essa noite já mostra que nós desejamos essa presença. E Ele vai nos dar. Porque a palavra dEle é viva e eficaz e não volta vazia. Ele está nos moldando. Ele já estava caminhando aqui, ó, antes de nós chegarmos. Durante o louvor, Ele caminhava esperando que alguém só tocasse na orla das vestes dEle. Ele já está caminhando só querendo ouvir a tua voz. Ouvir você dizer: Pai, vem, transforma,
restaura. Irmão, eu tenho costume de quando eu estou passando perrengue, alguém pergunta, como é que tá? Tudo certo. Aí quando eu chego em casa eu fecho a porta e aí eu vou chorar. Eu choro no pé daquele que me consola. Eu choro nos pés daquele que me diz assim, vai dar tudo certo. Já deu certo. Amém? Que o Senhor e a sua presença seja comigo e com todos nós. Que eu e você, é um culto de homens, irmão. É um culto poderoso. Em pleno século 21, onde a tecnologia e a ciência subiu, explodiu. A palavra do Senhor diz que quando a ciência evoluísse, o amor do homem esfriaria. Outrora nós estávamos em Bar, Inferino, Itamirim para alguns. Mas hoje nós escolhemos estar na presença do Senhor. Nós escolhemos estar aqui essa noite para que o Pai nos moldasse, para que nós fôssemos transformados em sacerdotes da nossa casa, porque nós temos um sacerdote real, um sacerdócio real. Ele é o nosso cabeça, o cabeça da igreja, mas nós, homens, somos o sacerdote da nossa casa. É nós que temos que pagar preço pela nossa família em oração. Somos nós que temos que pagar preço em oração pelos nossos filhos. Irmão, eu já profetizo na vida dos meus genros. É difícil, mas eu já profetizo. Eu oro lá em casa, irmão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da minha esposa. Deus das minhas filhas, dos meus genros e dos meus netos. Dos meus bisnetos e dos meus tataranetos, porque a palavra dele diz que ele visita até 1000 gerações daqueles que o amam. Ele não mudou só a tua história, mas ele mudou a história da tua geração. Eu costumo falar para todo mundo que eu estou engatinhando na presença dele, mas as minhas filhas vão correr, em nome de Jesus. Os meus netos vão voar, em nome de Jesus. E os meus bisnetos, tataranetos, vão servir esse Deus que eu amo. Esse Deus que eu escolhi entregar a minha vida e correr na direção dele e dizer para ele, Pai, fura as 2 orelhas. Porque eu escolho ficar na tua presença. Eu escolho ficar debaixo do teu senhorio. Eu escolho obedecer as tuas ordenanças, os teus decretos, não por obrigação, mas por amor a ti. Davi escreve no Salmo 119, se eu não me engano, versículo 51, hoje vivo a verdadeira liberdade, porque hoje eu vivo os teus princípios, preceitos e ordenanças. Não é peso, irmão. Não é peso, é um prazer. O cristão, ele tem um prazer no coração em não pecar. Para o cristão, quando alguém fala assim, fizeram isso aqui, fui eu. Foi tu, fui eu, irmão. Mas eu vou resolver. Faz tal coisa? Não, irmão. Por quê? Porque é errado. E vai sendo trabalhado, vai sendo transformado. Traía, não trai mais. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Por quê? Porque está na presença. E é a presença que transforma. Amém? Chamar o meu pastor.